Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissertando, um projeto do Arena Sociológica, realizado pelo Laboratório Social de Administração da Justiça, Conflitos e Tecnologia da Universidade Católica de Pelotas, em parceria com a INCT INEAC, com a UVV, com a ISULPAR, com a Universidade Federal do Paraná e com o podcast Conversa Criminal. Para quem já nos assistiu antes, aqui a proposta é abrir espaço, para que jovens pesquisadores e pesquisadoras compartilhem suas pesquisas recém-defendidas, dialogando sobre suas trajetórias, descobertas e desafios, Então, hoje a gente tem a honra de receber a Paloma Machado Graff, que vai conversar com a gente sobre a sua pesquisa, que é intitulada Memória, Radicalidade e Institucionalização, uma perspectiva antropofágica para reimaginar a justiça restaurativa no Brasil, uma tese feita para o doutorado da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje eu estou aqui acompanhada nessa mediação pelo ilustre José Ricardo, também discente da UCPEL, membro desse projeto Arena Sociológica, E aí, acho que só pelo título dessa entrevista, acho que vocês perceberam que o tema que a gente vai tratar hoje é bem diferente, bem interessante, Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Paloma, Agradecer novamente essa convidada pela disponibilidade dela de estar aqui com a gente hoje. Pedir que ela se apresente, então, e que ela fale um pouquinho da justiça restaurativa, até para o pessoal que não é do direito entender um pouquinho, no âmbito da pesquisa dela, como ela relacionou, com essa questão do movimento antropofágico, Então, tá contigo, Paloma. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Paloma. No ano passado, eu defendi a minha tese de doutorado em Ciências Sociais aplicadas na UEPG, na área de cidadania e políticas públicas, E é importante falar dessa questão, principalmente do programa que eu venho, que é um programa interdisciplinar, que já fiz o mestrado e o doutorado nesse mesmo programa, E eu gosto sempre de falar disso, que esse programa ele é interdisciplinar por conta da provocação que a gente teve durante todo esse percurso realmente acadêmico, de ser interdisciplinar, de pensar as problemáticas a partir desse espaço, que não seria restrito, também um pouco mais abrangente, E é uma pesquisa que ela realmente foi bem deliberada para tentar transcender essas fronteiras assim disciplinares, E pensar nos problemas do cotidiano, da vida, do mundo, E já tinha pesquisado a justiça extrativa no mestrado, A minha pesquisa no mestrado foi sobre justiça extrativa em situações de violência doméstica. E o mestrado, ele é um período muito curto, São 2 anos, assim, de desespero. Eu falo que parece que não dá tempo de absolutamente nada, De terminar os créditos e fazer a pesquisa. E foi realmente no doutorado que eu me encontrei nesse espaço enquanto pesquisadora mesmo, assim, que foi quando eu comecei a me sentir mais implicada na pesquisa, com mais tempo, até com mais maturidade também. E fui percebendo de fato que não tinha mais como ficar falando só sobre justiça extrativa a partir da visão do direito, que é a minha formação, da graduação, sou advogada. Então, precisava dialogar isso com outras áreas, principalmente para poder entender, o que era que eu estava pesquisando e por que eu também estava pesquisando aquilo, Então, eu não só pesquiso a justiça extrativa, como eu trabalho com a justiça extrativa já há 10 anos, então é algo que eu vivencio, não é só a minha profissão, mas é algo que está muito dentro da minha perspectiva e da minha visão do mundo também. E aí, o que motivou realmente a começar a pensar daí no doutorado sobre a justiça extrativa era principalmente a ideia da justiça, que não tinha como falar sobre reparação e responsabilização sem entender o contexto histórico do que nós aqui, enquanto povo brasileiro, entendia o que seria a justiça. Até para essa conceituação, porque praticamente todas as pesquisas que a gente fazia falava sobre justiça extrativa, a gente usava o conceito de fora, E não tinha um conceito próprio do que era a justiça extrativa daqui,
né? Era essa interpretação a partir de tudo que outras pessoas já tinham pesquisado, principalmente no norte global, do que era esse entendimento de justiça, e eu percebi que a gente não, apesar de algumas coisas fazerem sentido, nem todas elas ali estavam abrangendo as situações que eram realmente mais complexas, né? Então, uma da parte fundamental da tese, até o início dela, foi revisitar a história brasileira. E por ser um programa interdisciplinar, né, então foi dialogado com antropologia, com sociologia, com história também, o direito, né, mas foi necessário revisitar todo esse histórico, né, de tudo que aconteceu na construção do que hoje a gente entende por esse território, para poder compreender o que seria essa justiça, né? E aí entrar nessa ideia de que a justiça extrativa, apesar de vir como uma alternativa, né, ser apresentada como algo que poderia lidar com questões relacionadas à reparação de dano ou à responsabilização do ofensor, há uma forma diferente também de fazer justiça, e não sendo só uma prática, uma técnica, um método, né, mas uma própria visão do mundo, né, uma questão que poderia ser alterada assim no próprio sistema, né? O histórico dizia que existiam questões muito mais profundas da nossa sociedade que iriam além de lidar com casos específicos, né? Então, como que a gente iria falar sobre reparação de dano e responsabilização de sujeitos individualmente, sendo que na parte estrutural a gente estava negando, né, um trauma coletivo, né, uma questão mais psicossocial, mais abrangente, que vinham de feridas, né, e que elas, apesar de serem antigas, moldavam muito as nossas instituições e as relações que nós temos até hoje, né. Então, eu acho que isso, assim, acabou trazendo, assim, essa vontade realmente de pesquisar e de ir a fundo, né. Então, a ideia relacionada, né, à colonização, à questão da escravidão também e a ditadura, ela não veio só como uma contação de meros eventos, né, que aconteceram no passado e só trazer isso aconteceu, mas sim para poder justificar como que o sistema judiciário, né, funciona como um todo e como isso acaba tendo consequências, né, de uma violência estrutural, de racismo, de desigualdade que se perpetua até hoje. Então, esse histórico acabou sendo esse alicerce realmente para que começasse a se pensar o que seria, né, uma justiça e como que ela poderia ser construída, né? E aí a questão metodológica, né, que entrou a antropofagia, que é usar esse conceito, né, do Oswald de Andrade como uma ferramenta metodológica mesmo, né? Então, não se nega as teorias, né, de fora que principalmente fundamentaram praticamente toda a construção do que era a justiça extrativa no Brasil aqui, mas que a gente poderia, de alguma forma, devorar isso, né? E aí transformar em algo, mas devorar criticamente também, né? Não só apenas só transformar, né? Analisar isso e pensar em algo que pudesse fazer sentido para essa realidade brasileira, né? E, aliada a isso, também foi utilizada a questão da escrita incorporada, né? Então, eu escrevi a tese inteira em primeira pessoa. Foi algo que para mim foi desafiador também, mas eu me sentia muito implicada nisso, né? Então eu queria realmente que fosse coerente com aquilo que eu estava falando, né? Então eu não queria me colocar fora, né, disso tudo, né? E foi uma decisão bem política também de me posicionar, de dizer que eu, enquanto pesquisadora, não estava neutra, eu estava implicada naquelas dores e naquelas buscas também, e que a pesquisa toda ali não foi neutra pelo fato de eu também trabalhar com a justiça restaurativa e tentar, de alguma forma, mergulhar muito mais naquilo, né, mostrando esse sentir realmente, né. Então, a tese não só aparece a minha percepção do mundo, né, do que eu entendo sobre justiça extrativa e como que aquilo poderia ser, mas também tem muito da minha voz, das minhas sensações, e eu queria transparecer isso, né, principalmente que as minhas angústias e as minhas emoções não fossem só ali anuladas, né, ou colocando que também haviam outras coisas, né, por meio desse processo, né? Então, ele realmente foi esse trabalho artesanal, assim, de tentar entrelaçar esse sentir que existia, mas esse sentir com o mundo, né? E aí usar essa ideia da deglutição, né, da própria antropofagia, era para não mais copiar
práticas, né, ou importar práticas de outros países, simplesmente replicando aqui, sem analisar o contexto, né? A ideia era tentar criar algo novo mesmo, considerando todas as questões relacionadas às feridas históricas do Brasil, né, e tudo que a gente tinha vivido, para identificar que a justiça restaurativa no Brasil ainda não é uma política pública e ela tem muito risco de ser cooptada, assim, pelo judiciário, e que a gente não está imune, né, a isso ser utilizado, às vezes, até como ferramenta de opressão, sob esse manto de uma justiça diferente, né, e ela ser usada como mais uma forma de manipular também ali as ações, e colocando, então, implicando o próprio sistema de justiça e o próprio Estado como se cobra responsabilidade e, né, o processo de responsabilização e reparação, sendo que o próprio Estado também não faz isso, né? Como que ele quer incluir uma ferramenta diferente, né, dizendo que há uma justiça diferente, que vai proporcionar outras coisas, se ele mesmo não passa internamente por esse processo de transformação, de mudança também das próprias estruturas, do que ele faz, né? Então, se não pode pensar em justiça restaurativa, né, dessa ideia de restaurar dignidades realmente, né, não só ali relações, mas assim, a ideia da dignidade, mas sem falar dos traumas que são estruturais e que a gente precisa saber da nossa história, precisa saber de onde a gente veio, das coisas que aconteceram, para daí partir e entender os conflitos de hoje, as questões relacionadas à violência hoje, né? Será isso? Não, eu já vou trazendo mais coisas. Não, é bem por essas assim que eu e José a gente até estava pensando em levar, porque para não tratar só da questão do direito e da justiça restaurativa, mas também do teu processo criativo nesse trabalho, que eu acho que, para quem não deu uma olhada na tese, eu recomendo bastante que olhe, né, não só pelo tema, como eu venho dizendo, assim, mas pelo processo metodológico que tu vem falando, que tu utilizou, porque eu acho que a pesquisa, a gente tem que levar muito para esse lado, assim, sabe? Não para esse lado mais academicista, mas mais para o lado da gente pensar criticamente e criativamente, que é uma coisa que talvez a gente não veja tanto, né? Então, é uma pergunta muito particular minha, mas acho que o José concorda também, porque a gente debateu isso antes até. Mas, assim, eu achei essa pesquisa muito rica nesse processo criativo, no processo dos teus títulos, das palavras que tu usa, até a questão de tu pensar em usar o movimento antropofágico para pensar a justiça restaurativa, que, como tu disse, não é uma política pública, mas está indo para essa questão no judiciário. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu processo criativo na pesquisa. Como é que foi o teu processo metodológico para pensar nesses títulos, porque eu acho que é uma coisa que a gente não dá o devido valor assim na pesquisa para esse processo de titulação, dos capítulos, dos subcapítulos, enfim. Eu acho que a tua tese foi muito rica nesses termos, assim. Eu com certeza vou usar ela de exemplo para o meu processo criativo agora no mestrado. Acho que quem está assistindo e está nesse processo da pós-graduação, de fazer dissertação, de fazer tese, devia também se embasar muito, porque achei muito rico, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo de escolha de palavras, de tu escolher o movimento antropofágico, uma coisa tua, como tu disse, eu acho que tu é, então, uma pessoa muito crítica, muito criativa, mas, enfim, a gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre esse processo criativo que tu utilizou. E foi algo assim que eu apanhei um pouco, né, também durante todo esse processo. A academia às vezes acaba tentando colocar a gente muito em caixinhas, né, de dizer a forma que nós temos que pesquisar. E claro, tem que ter sim uma ética muito grande, né, e saber que tem situações que nós precisamos estar ali numa seriedade, mas o meu perfil realmente também não era muito disso. Eu me incomodava muito pelo fato de eu não poder me implicar naquela trajetória, de contar das minhas experiências e também do que eu tinha vivenciado com a justiça restaurativa. E eu sempre tive uma conexão muito grande com a arte, né? Então, todos os trabalhos também que fazia, que atuava com a justiça restaurativa, a gente desenvolve também muito um lado criativo, principalmente lúdico também de outras coisas. E eu queria muito transparecer isso
o quanto era importante para mim, o quanto a questão da literatura, da música, da arte, de diversos aspectos poderiam também nos auxiliar, porque é uma forma de expressão, né? E a escrita era a forma que eu tinha ali para poder me colocar, né? Então, se eu não podia usar a arte ali naquele, né, como método ali, a minha ideia foi tentar trazer para dentro da escrita isso, né? E na minha defesa, a apresentação ela foi feita daí por colagens também, né? Usando semiótica, usando outras coisas, falando sobre o que eu queria falar, só que sem talvez com todas as letras, né? Então, até a própria apresentação, né, dela foi diferente, né, dos slides, de tudo. Foi feita essa construção de colagens de momentos históricos, de situações que nós vivemos, que as pessoas pudessem interpretar o que era que eu queria com aquele capítulo, o que eu queria dizer com aquilo, a partir também dessas imagens, né? Principalmente para provocar as diversas sensações, que é o que provoca em mim quando eu falo sobre justiça, né? Ela não vem como um conceito também fechado, e isso eu queria, de alguma forma, implicar, né, nesse processo. Então, não é muito comum, mas e no início não tinha sido muito bem aceito, mas aí depois eu acho que também a banca foi entendendo um pouco o que eu queria com tudo aquilo e como que era, e o desafio era realmente tornar, eu não queria que fosse uma leitura simplesmente acadêmica, que ninguém pudesse compreender tudo que eu estava falando, né? Então, eu tentei o máximo de notas de rodapé, acabei às vezes até abusando um pouco, mas eu queria que as pessoas de fato entendessem o que estava sendo escrito, né? Eu queria passar, eu queria ser lida, né? Tem até, acho que foi um autor que até foi o Akhenaton que indicou uma vez sobre que o Charles Mill, que todo o escritor reivindica ser lido, né? E eu queria ser lida. Então, eu tentei, de alguma forma, fazer com que aquilo pudesse causar essas sensações também nas pessoas e elas entendessem a angústia que foi até chegar nesse ponto de pensar e analisar criticamente algo que eu realmente acredito, que é a justiça restaurativa. Né? A minha crítica ela não é para dizer que eu acho que a justiça restaurativa não funciona, mas ao contrário, é que eu acho que ela tem que ser aprimorada e ela tem que fazer sentido para as pessoas, ela tem um propósito. E quando a gente se desconecta da sua raiz, que foi uma raiz baseada, né, dos movimentos sociais, que teve esse interesse de fato alterar as estruturas, se eu não colocasse isso, eu não trouxesse, né, essas sensações, eu estava ali com receio que se perdesse, né, nisso tudo. Então, foi uma construção assim para tentar provocar mesmo assim as sensações e pensar que as pessoas poderiam conectar com algo que fizesse sentido para elas e talvez por metáforas, né, de alguma forma entender o que estava sendo dito ali sem ser algo muito pesado, fechado, né, que também não era o meu perfil. E eu pudesse estar exposta ali mesmo, né? As pessoas entendessem que realmente aquele era o meu entendimento sobre aquilo, né? E que para mim fez diferença, né? Trazer a questão também da arte, trazer a literatura, trazer a questão de música, trazer questões assim que pudessem de alguma forma facilitar também esse meu diálogo, né, com a pessoa leitora, né, de alguma forma como se estivesse dialogando ou entendendo como que foi esse percurso, né, para construir isso. Isso é fantástico, assim, Paloma, porque a sensação que eu tive quando eu comecei a ter contato com a ideia de como tu conseguiu trabalhar a noção da antropofagia se relacionando com o direito foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque para mim o direito é uma das principais barreiras que eu tenho no direito, é esse caráter dogmático, pessimista e com pouco espaço para desconstrução do que a gente tem e aprimoramento de métodos alternativos ou de perspectivas como a justiça restaurativa. Eu estava discutindo esses dias em aula, inclusive, porque a gente acabou caindo na discussão sobre punitivismo e outras perspectivas dentro do direito brasileiro e a justiça restaurativa e tantas outras métodos de solucionar os conflitos que a gente precisa pensar e aprender de uma forma não a importar mais ideais, porque geralmente quando a gente faz isso a gente acaba reproduzindo esses ideários coloniais e acaba reproduzindo, como tu muito bem pontuou, essa lógica colonial em cima de uma população. E eu acho que a justiça restaurativa antropofágica, se tu puder inclusive
falar um pouco sobre isso, e eu acho interessante como tu propõe isso, como tu pensa isso, e se tu puder falar um pouco sobre isso, e como tu conseguiu, mesmo estando na tua experiência prática, ter essa perspectiva que eu gosto de pensar, essa perspectiva revolucionária, essa perspectiva que consegue pensar para além dessa lógica estruturante do sistema judiciário brasileiro. Porque eu tenho essa esperança e, inclusive, gosto e achei muito enriquecedor para minha própria perspectiva quando eu tive contato com isso, porque vindo de uma pessoa que tem essa vivência, me deu mais esperança ainda, na verdade. Então, se tu puder falar um pouco sobre isso, queria saber qual foi essa relação. A antropofagia ela foi realmente mais daí com esse viés de interpretar, né, tudo que estava, de todas as leituras, de toda a parte da pesquisa, da revisão de literatura, né, e para a parte da implicação mesmo de encontrar esses resultados, ela veio principalmente para poder ver essa diversidade que a justiça extrativa não é propriedade do judiciário. Né? Ela tem vários atravessamentos, né? Então, pensar também a autonomia, né, de outros setores. Então, foi também para pensar que, quando a gente fala sobre a justiça extrativa dentro do judiciário, a gente fala sobre a resolução do CNJ, mas essa resolução do CNJ não tem competência, por exemplo, para falar sobre a justiça extrativa nas escolas, que poderia ter uma abordagem diferenciada, né? E aí, pelo fato de não ter esse empoderamento, acho que, digamos assim, desses outros setores, parece que tudo acaba sendo vinculado daí ao judiciário, e como se a justiça extrativa ela só funcionaria se ela estivesse dentro desse sistema, sendo que ela tem uma base comunitária, né? Então, como que a gente pode incluir essas, né, essas vozes aí num processo coletivo, então, de construção do que é justiça extrativa, né? Então, mapear também essas disparidades do próprio sistema, né, de identificar as fragilidades que estava, às vezes, falando sobre justiça extrativa, aplicava num determinado caso, numa situação, falava sobre uma violência, mas ignorava todo o histórico daquele sujeito, toda a questão que era a causa da violência, ou então sem também pensar que aquele sujeito voltaria para aquela mesma situação, nas mesmas condições, mas querendo que tivesse comportamentos completamente outros só pelo fato de ter participado de uma prática. E o direito não dá conta só disso, né? Precisa ser interdisciplinar, precisa ter o apoio da rede, precisa ter outras parcerias, digamos assim, para poder lidar com isso, né? Então, existe também uma necessidade de uma transformação da cultura, desse entendimento do que é justiça, do que é responsabilização e do que vai ser uma reparação de dano, né? E colocar também sempre nesse processo que o Estado também tinha que passar por isso também, né? Por esse mesmo processo de reconhecimento, de sensibilização, de conhecer, por exemplo, o contexto histórico e cultural das pessoas, da mesma forma que tem o protocolo de gênero para fazer as análises, né, dos julgamentos e também as decisões, e ser como uma base, poder também ter, então, um protocolo sensível ao contexto histórico e cultural das pessoas para poder, de fato, também decidir, então, isso. Porque isso também vai influenciar nessa questão do que é violência, da percepção das pessoas, né? Então, reconhecer e também tratar esses danos, pensar que o processo ele é coletivo, ele não vai ser individual e ele também não é propriedade do judiciário, de um sistema único, né? E que a questão da memória ela é importante, né? A gente tem que resgatar sempre o que aconteceu e para que possa tomar outras ações e que aquilo não mais implique, né? Romper também com esses ciclos de violência. E também pensando que a gente poderia começar a fazer o levantamento de pesquisar e valorizar as práticas e saberes diversos que nós temos aqui também, né, relacionados ao território brasileiro, porque, por
por exemplo, uma das práticas de justiça extrativa mais utilizadas no Brasil, né, da pesquisa lá do CNJ, quase 90%, é o Círculo de Construção de Paz, que veio importado também, né, de povos das primeiras nações, né, norte-americanos. E aqui tem várias práticas que são típicas desse território, que também poderiam ser utilizadas e ser incorporadas. E por que a gente sempre tem que ficar usando como referência lá, sendo que também poderia ter aqui? E algo talvez que também faça sentido. E nessa pesquisa toda também foi encontrando essa questão do quanto o nosso povo é vinculado a rituais e a símbolos, e como isso importa para fazer sentido e entendimento também, né, do que queremos, de quem somos, né, essa construção própria até da própria identidade. E a justiça extrativa ela acabou se tornando algo que ela não é acessível, porque ela não está considerada como um direito para todos. E aí, como ela tem uma base da voluntariedade, muito se esconde por trás disso, né, dizendo que, como ela é voluntária, então não pode se obrigar lá uma determinada vara ou, né, uma instituição lá a propor, mas isso acaba deixando ela seletiva. E aí as formações são muito caras, não existe uma questão relacionada à profissionalização da justiça restaurativa, porque traz uma ideia muito do voluntariado daí, que eu acho que houve uma confusão também nesse percurso da justiça extrativa entre ela ser voluntária e o trabalho do voluntariado, e acaba não tendo possibilidade de projetos e programas serem perenes e sustentáveis, porque eles têm nome, e aí quando a pessoa não está mais lá, então acaba o projeto, e daí tem que iniciar uma outra coisa, né? Ela não tem uma base que sustente ela como um direito de que as pessoas podem recorrer a isso, se elas quiserem. Ela está extremamente seletiva hoje, assim, ela é aplicada hoje simplesmente onde tem um juiz, um promotor ou alguém que está num espaço de poder que fala: aqui eu autorizo que isso aconteça, mas não porque a pessoa tem interesse em participar, porque não está, né, aberto para todas as pessoas, se elas quiserem acessar isso, né? E a gente tem pouquíssima diversidade nos facilitadores, né? Então, daí de uma outra pesquisa, né, que eu também utilizei, da Liliana Espanhol, que fez esse levantamento dos facilitadores, que a maioria eram mulheres brancas, né, entre 40 e 50 anos, que às vezes já tinham uma condição financeira melhor e trabalhavam como parte desse voluntariado, e aí os casos relacionados com uma complexidade muito maior de racismo, de outras coisas, não haviam diversidade entre esses facilitadores para atender as diversas demandas que surgiam, né, e teriam que ser analisados com um olhar também muito diferenciado, né? E isso acabou também focando e fechando muito a ideia de impedir a busca de novas formas de praticar a justiça restaurativa no Brasil, como se a gente só pudesse usar o que já vem importado, né? Que seria os círculos de construção de paz, a mediação vítima-ofensora, a conferência, né? Sem a possibilidade da gente criar uma prática que poderia fazer sentido para esse território, né? E se organizar, talvez até politicamente, sem perder a ideia dessa radicalidade, né? Que seria que a justiça restaurativa emergiu mesmo de uma necessidade, de um movimento de querer mudar o próprio sistema e não ser só um instrumento, uma ferramenta dentro do sistema e ser cooptado, né, e ser utilizado. Então, acho que a antropofagia ela ajudou muito nisso, assim, de analisar criticamente, de pensar que nosso território tem peculiaridades assim, muito grandes, que a gente não pode se fechar a isso, e que a gente pode ser coletivo e construir coletivamente, desde que também esteja disposto, né, a abrir, a ampliar tudo isso, para poder ter membros da comunidade, especialistas, ter acadêmicos, ter pessoas que estão na parte operacional mesmo, para decidir, então, o que vai fazer coletivamente com isso, porque senão o que está sendo definido como justiça restaurativa ainda está na mão de poucos, digamos assim, e aí isso acaba impedindo que ela possa ser uma prática implementada de forma institucional ou também de forma comunitária, de uma forma que faça sentido para esse povo, né? Porque senão ela está indo para o caminho que ela está sendo institucionalizada a partir da vontade de poucos, né? E que não tem diversidade nesses espaços,
não tem vozes dissonantes, não tem uma abrangência ali maior, não tem nada, e isso acaba deixando ela muito superficial, né? Não faz com que a gente consiga ter estratégias de implementação que pense na questão de programas mais culturais, que fale sobre a complexidade social que é o Brasil, que a gente consiga falar sobre as dores, sobre a pena, sobre a prisão, né, de uma forma diferente, e ela não está sendo também implementada de forma democrática, né, que não tem autonomia, a prática dela também, né, nessa questão de ser muito selecionada, né, e ela vai entrando dentro dessa lógica do sistema penal e também vai reproduzindo violências, né, dentro desse espaço. Bom, Paloma, eu acho irretocável o que tu colocou, na verdade, porque o que falta no Brasil é uma perspectiva coletivista que centralize a comunidade e que propicie à própria comunidade essa resolução de conflitos de até uma maneira mais acessível e mais justa entre ela mesma. E isso é uma barreira histórica que o Brasil enfrenta pela nossa herança colonial e que até hoje vai se modificando, se alterando, o caráter técnico dela, o caráter como ela se dinamiza na sociedade, mas ela ainda se perpetua e marcando as mesmas populações, as populações periféricas, negras e marginais do Brasil, tradicionais, indígenas, entre tantas outras, que acabam sofrendo pela não eficácia das políticas públicas como deveriam ser no Brasil, em especial da justiça restaurativa, que poderia solucionar um problema fundamental em um Brasil com um número de encarceramento em massa tão exorbitante e com tantas questões que poderiam ser mitigadas pelo judiciário. Eu acho que é importante essa perspectiva. E dando sequência, eu queria aproveitar para ler um pouco umas perguntas que tiveram no chat, que foram relacionadas um pouco a isso, e o professor Akhenaton, na verdade, estava perguntando que ele queria saber como que tu vê a justiça restaurativa no Brasil, porque por um lado tem métodos e práticas que valorizam o conflito como integrador dos processos de sociabilidade, né? Porque a gente vê esse direito adversarial, e por outro lado, no Brasil, um Brasil que nega o conflito e que estabelece um padrão hierárquico e organizativo em que o conflito é resolvido de cima para baixo, partindo dessa lógica centralizadora do judiciário, entende? E assim como a gente tem algumas outras perguntas que estão presentes no chat que vão nessa toada. Eu vou ler a do Marcelo Bordini junto, tá, Paloma? Que daí acho que daí pode concatenar uma resposta só, porque a pergunta deles vem na mesma linha, assim. O Marcelo disse: como a Paloma pensa em uma justiça restaurativa em um país com um judiciário corrupto e que seus funcionários se consideram uma casta apartada dentro da nossa enorme desigualdade social? Não estaria só no plano da retórica? Olha, somos o judiciário bonzinho? Também seria interessante como pensar a justiça restaurativa diante da normalização da violência estatal, policial, tendo em vista que o judiciário não pune os policiais que matam em confronto. Eu acho que esse é bem o ponto ali da tese, assim, que infelizmente, assim, pelo que eu entendo, se a justiça restaurativa não for reimaginada, que é a proposta, né, para poder ser implementada de uma forma mais inclusiva, que vá, de fato, honrar e integrar os saberes diversos e vá considerar a responsabilidade do Estado em relação a isso tudo, a justiça restaurativa no Brasil está fadada ao fracasso. Ela vai ser cooptada, né, e ela não vai trazer nenhum tipo de transformação, ela vai ser utilizada novamente como mais um método ou uma técnica, e não vai ter nenhuma transformação assim efetiva da sociedade ou uma mudança de grande impacto, né? Eu acho que ela só, de fato, realmente vai conseguir ser mais coerente se ela for, então, startada. Vai ter que parar agora, rever e pensar, não, vamos reimaginar uma justiça restaurativa agora a partir disso, que vai ser considerando, então, tudo o que aconteceu, reconhecendo e mudando essas estruturas. Porque se elas não mudarem, vai ser só uma reprodução de todas essas violências novamente. E foi praticamente isso assim, que na tese foi identificado, né? Que se não tiver essa mudança,
isso vai acontecer e aí vai ser só uma reprodução, né? Mas eu sou uma eterna esperançosa, né? Eu acredito que ainda há tempo de se resgatar isso e modificar esses próximos passos, os próximos caminhos, né? E em alguns pontos daí eu trago algumas questões que poderiam ser, de fato, utilizadas para tentar mudar tudo isso, né? Que é da formação de comitês interinstitucionais, pensar, né, de buscar essas novas formas de praticar a justiça restaurativa, de pensar na diversidade de facilitadores, de uma implementação que seja coletiva, de um protagonismo dos diversos setores, sem que um interfira nessa questão relacionada ao outro, porque, né, o judiciário conhece a questão do sistema da justiça, não conhece a organização ou as problemáticas, as questões, por exemplo, relacionadas às escolas, né? E daí esse protagonismo seria relacionado, então, às pessoas que estão ali dentro da escola e sabem daquelas vivências, não o judiciário trazendo a resposta pronta ali para eles, né? E principalmente do próprio Estado, né? Do reconhecer e se responsabilizar em relação a isso e incorporar esses princípios restaurativos para dentro do próprio sistema, não só como uma prática a ser ofertada, mas como algo internalizado dentro da sua própria missão, da sua própria estrutura, né? Reconhecendo todo esses danos que foram causados. Perfeito. Acho que também, de acordo com isso que tu vem falando, tem a pergunta da Raíssa, né? Que é bem interessante, assim, essa questão dos métodos usados na justiça restaurativa, que tem origem em tradições em povos sem ou contra o Estado, como as populações indígenas, por exemplo. Há pesquisas e exemplos de práticas tradicionais brasileiras de solução de conflitos? Então, nem toda a prática restaurativa é baseada nesse de povos originários, né? Então, os círculos, sim, né, tem essa base, mas tem outras práticas que não. Né? Então, tem até teóricos, tem os que defendem, que falam que a justiça restaurativa tem, sim, né, esse aspecto mais de bases ancestrais, mas tem teóricos que defendem que ela é uma justiça baseada no entendimento moderno, né, depois, e que não tem essa conexão. Mas o Cacaverá, que uma vez fez uma fala falando sobre algumas práticas de alguns povos do Tupi-Guarani que tinham uma questão muito similar, que também era sentar em círculo, que era usar um bastão da fala, eram fazer algumas perguntas. Tem, acho, outras pesquisas de doutorado em andamento, pesquisando sobre outras práticas, sim, não só indígenas, mas também ribeirinhas, quilombolas, de outros povos tradicionais, que têm algumas práticas semelhantes que poderiam ser interpretadas como restaurativas. E eu acho isso interessante e gostaria de perguntar se tu puder, na verdade, me dar uma dica, enquanto iniciante, assim, na pesquisa, assim, tô no final do curso, tô para fazer o meu TCC, tô para pensar em participar de mestrados e doutorados e, na verdade, a esperança da pesquisa fica um pouco mais leve quando eu vejo uma pesquisadora, assim, que tem uma perspectiva mais parecida com a minha, inclusive no aspecto de criatividade. Eu fico muito feliz. E eu queria aproveitar para relacionar isso que tu falou agora pelo final, até para a gente já poder ir se encaminhando. Eu acho que tem um pouco de correlação entre pensar esse passado das práticas ancestrais, assim, de solução de conflitos, como a Raíssa colocou, em diversos locais do mundo, e poder pensar que isso também é o que de mais moderno temos pela ciência, que, na verdade, e pelas práticas jurídicas, porque isso, de certa forma, está conectado, e essa busca no passado propicia uma busca no futuro e uma execução melhor no futuro, até em termos filosóficos e epistemológicos. Isso é a filosofia de Gana, de Sankofa, que tem essa lógica de remeter ao passado para buscar e poder progredir. E eu acho muito interessante como tu conseguiu correlacionar os aspectos culturais, como tu conseguiu correlacionar arte, música. Eu acredito que isso
fez uma compreensão muito nítida do papel da justiça restaurativa e da potencialidade que ela tem. E eu queria aproveitar, então, se tu puder dar alguma dica para a pesquisa, alguma dica sobre isso, sobre como tu vê e de como lidar para quem está começando, seria muito interessante e queria te agradecer hoje, porque foi muito legal a conversa. Que bom. Deixa eu só fazer um adendo também, antes da Paloma continuar, aproveitando essa fala do José, não só para quem está começando na pesquisa, mas para quem está no meio da pesquisa, para quem está fazendo a dissertação também. Eu acho que tem bastante a agregar, Paloma. Ai, gente, olha, se tiver que falar alguma coisa, eu acho que é realmente abraçar essa complexidade das coisas e pensar para além, né, dessa interdisciplinaridade, porque eu acho que não dá para a gente se contentar com uma resposta única de uma área de conhecimento e não ter medo de entrar, talvez, em outras áreas e pesquisar além e mais a fundo, né? Eu sei que às vezes tem o recorte da metodologia, tem algumas coisas que falam, mas será que vai dar conta? Será que não vai, né? Tá se atravessando demais, tem muitas outras coisas, muitos elementos, né? E eu acho que a pesquisa, ela é um processo muito individual, né? Então, quando a gente está nesse mergulho, assim, de querer entender essas dinâmicas, né? Pensar que não vai ter solução simples para problema complexo. E acho que dialogar com outros campos, convidar essas outras vozes, de ter essa diversidade, assim, ajuda muito a gente não mais ficar subestimando essa própria perspectiva e a própria voz, assim, de sustentar um pouco, eu acho até. Né? Então, tinha uma professora que falava assim, desce do banquinho, Paloma, desce do banquinho. Então, assim, mas, né, será que a gente não pode ir um pouquinho a mais? É só mais aqui, vamos tentar, né, alguma coisa. Então, não subestimar também a própria pesquisa, né? Porque quem está no processo doloroso, que é, né, da investigação, enquanto pesquisador, é que sabe aonde também está entrando. Claro que também tem todas as questões éticas, tudo envolve, mas a criatividade, eu acho que permite, assim, muito que a gente tenha mais escolhas. Escrever em primeira pessoa, para mim, assim, foi libertador, né? Foi algo, essa escrita incorporada, assim, sabe, me fez lidar muito melhor com essa questão também dos momentos da escrita, quando parece que nada, né, você vai conseguir, né? Então, se colocar no texto e também no contexto histórico, né? Então, reconhecer privilégios, reconhecer desses lugares em que nós estamos, né? De onde que a gente está falando, né? E eu acho que acaba sendo realmente um ato de coragem. Porque, assim, não sem dor e sofrimento, né? Porque a gente vai levar na cabeça, às vezes na banca, vai ter sempre ali as vozes um pouco, talvez, mais tradicionais e outras, né, agora, talvez, um pouco mais, assim, abertas, né, a potencializar que a gente possa realmente ter uma pesquisa que seja honesta, que seja coerente com aquilo que faz sentido para a gente, né? E pensar também para além da academia. Eu realmente não queria fazer uma pesquisa que fosse só para a minha banca. Eu queria que fosse uma pesquisa que pudesse atingir as pessoas com quem eu trabalho, né? Então, muitas das coisas que eu trouxe lá, das coisas que eu conversava, né, na própria tese, são questões que a gente também dialoga quando a gente faz ou grupo de estudos, ou quando a gente conversa com as pessoas, ou quando está nessa construção de explicação do que é a justiça restaurativa, né? Então, pensar como que a pesquisa pode dialogar com o mundo real, principalmente. Se isso vai transformar, se isso é uma problemática, se vai ter, o que vai ser o potencial e o propósito, né? Se aquele conhecimento vai ajudar a construir um mundo diferente, né, mais justo, pode ser às vezes um pouco utópico, né? Eu tento não ser tão essa ideia do romântico, né? Mas eu tenho muito, eu acredito muito que isso vai conseguir transformar. E às vezes é sim um espaço que a gente precisa se colocar um pouco mais da coragem mesmo de sustentar algumas decisões, algumas escolhas que pode parecer um pouco não muito ortodoxo para dentro da academia, mas que a gente, quando usa a criatividade, consegue ir além os pequenos caminhos possíveis e se abrir até para aquilo que a gente não imaginava que poderia acontecer.
né? E também mudar de opinião, que eu acho que isso aconteceu comigo muito no doutorado. Eu mudei várias vezes de perspectiva e de opinião, principalmente quando eu fui me deixando entender e compreender também as outras áreas, ver o que dialogava e saber que uma área às vezes não tem ali a solução para aquele problema, e aí a gente precisa pensar também no coletivo, né? Eu não tentei ali trazer uma resposta pronta na tese. Eu achei que as perguntas foram até mais o que me moveram do que as respostas, e eu acho que ainda não tenho nenhuma resposta específica também de tudo. Aí o que eu coloquei foram questões que poderiam fazer com que ela pudesse ser diferente, mas eu acho que a gente só vai fazer essa construção de mudança quando for coletiva mesmo, quando tiver diversas cabeças pensando, né, para encontrar isso. E eu acho que abraçar até essa própria angústia do percurso e entender que não vai ser a solução pronta que a gente vai encontrar, lida bem também com esse processo, né? Perfeito, Paloma. Antes da gente se encaminhar para o encerramento, então, eu queria só fazer um comentário breve, que eu acho incrível, assim, essa questão de tu trazer esse lado não ortodoxo, não tradicional para a pesquisa, apesar de tu saber que a banca provavelmente teria, né, alguma ressalva, alguma questão assim. Eu acho que a gente só vai avançar, né, na pesquisa no Brasil, enfim, quando a gente puder ter essa liberdade de ser radical, assim, no que a gente quiser falar nas pesquisas. Enfim, eu acho que essa tua questão de trazer o movimento antropofágico para uma pesquisa na área do direito é revolucionária, acho que é fora do comum, assim, como eu disse lá no início, acho que as expressões que tu trouxe foram, assim, também super revolucionárias, super criativas. Eu acho que é esse tipo de pesquisa que a gente vem tentando fazer, né? Por mais que a gente trate de questões que são muito tradicionais no direito, eu acho que é muito interessante a gente fazer esse tipo de pesquisa. Então, eu queria te dar parabéns por essa tese incrível, assim. Foi um prazer ler, foi um prazer poder mediar aqui com o José também essa entrevista, que eu acho que foi, assim, excelente. Muito obrigada, Paloma, por ter participado aqui com a gente hoje. E eu também queria aproveitar para te agradecer, Paloma, porque são com pessoas assim, com textos assim, que a gente tem a oportunidade de poder esperançar um pouco mais e ter uma perspectiva que eu acho que é fundamental, dentro da perspectiva jurídica, dentro da perspectiva de alteração de realidade, de contexto social. Acho que a tua perspectiva interdisciplinar e interseccional é fundamental, compartilho muito dessa perspectiva. E, bom, Paloma, a nossa conversa está chegando ao fim e eu queria te agradecer muito mesmo pela tua generosidade, de verdade, em compartilhar essa tua pesquisa, que eu achei super inventiva, desafiadora, cultural, e que nos ajuda a pensar a justiça não só como uma punição, né, mas como uma possibilidade de criação, como possibilidade de resistência. E também, né, agradecer às pessoas que estão presentes, que nos acompanharam até aqui. Espero que todos tenham curtido. Curtam, comentem, compartilhem. Sigam a Arena Sociológica nas redes sociais. Esse episódio também vai estar disponível no podcast ou no Conversa Criminal. Um forte abraço para todos que anseiam, assim como a Paloma, por uma justiça verdadeiramente transformadora. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até.